Fala galera, meu nome é João Gabriel, sou acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Ceará e hoje eu vim aqui representar a Liga de Estudos em Doenças Infecciosas em um novo projeto nosso, que é a Infectologia no Enem, em que a gente vai falar sobre temas como doenças bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias que podem cair no Enem e já caíram em alguns vestibulares anteriores, tá certo? Hoje a gente vai começar com o botulismo, tá certo? Então, o botulismo é uma doença causada pela bactéria Clostridium botulinum. Ela é um bacilo, ou seja, ela tem uma forma mais alongada, mais de bastonete. Ela é gram-positiva, sendo corada então em rosto pela colação de gram. E ela, interessantemente, é uma bactéria anaeróbica restrita, ou seja, ela não deve estar em contato com oxigênio, porque quando ela tem esse contato com oxigênio, ela não consegue sobreviver normalmente, tá certo? Então, por isso ela é encontrada naturalmente em um solo mais profundo, de tendência compactado, ou seja, não muito aerado, em fezes de animais, tá certo? Aqui nós temos uma imagem dela que mostra essa morfologia mais alongada e mais rocheada, tá certo? É interessante falar que quando ela está em um ambiente desfavorável, um ambiente que ela não consegue sobreviver, ela é capaz de fazer esporulogênese, ou seja, ela consegue se transformar num esporo que tem uma resistência maior a condições piores de ambiente. Então, quando o ambiente não está bom para ela, ela vira um esporo, e quando o ambiente melhora, ela volta a ser uma bactéria normal, tá certo? Então, o botulismo ele seria causado não pela bactéria em si, mas por uma toxina produzida por ela, que seria a toxina botulínica. E como é que essa toxina vai causar o botulismo? Ela vai causar uma paralisia muscular flácida. Fala, João, como é que isso aí ocorre? Ocorre porque para a gente contrair o nosso músculo, a gente precisa de um sinal nervoso, um sinal do nosso sistema nervoso. E o que é que a toxina faz? Ela impede que esse impulso nervoso chegue no músculo. Então, se eu não tenho nenhum sinal chegando no meu músculo falando para ele contrair, ele não vai contrair e, consequentemente, vai ficar o tempo todo relaxado. Por isso que o botulismo seria uma paralisia muscular do tipo flácida, o que é diferente do tétano. Que o tétano, apesar de ser também uma paralisia muscular, é uma paralisia muscular do tipo espástica. Por quê? Porque no tétano o músculo está o tempo todo contraído, tá certo? Então vamos falar um pouco das formas do botulismo. A gente tem basicamente três formas de botulismo. O primeiro, que é o mais clássico, é o botulismo alimentar, que é causado pela ingestão de algum alimento que está contaminado com a toxina, tá certo? Então é um botulismo que é causado mais rapidamente, cerca de 18 a 24 horas depois do consumo da toxina, você já manifesta os sintomas. O que é diferente dos dois outros tipos, que é o porferimento intestinal, que eles são causados pelo contato com a bactéria. O porferimento, a bactéria entra em contato pela pele, e pelo intestinal você ingere a bactéria, tá certo? Aí, em ambos haverá a proliferação da bactéria e, consequentemente, a produção de toxina botulínica. No caso do porferimento, ele é mais comum em usuários de drogas intravenosas, e no intestinal ele é mais comum em crianças, principalmente em menores de 12 meses, porque eles não têm uma flora bacteriana tão bem desenvolvida que consiga controlar a proliferação desse Clostridium botulinum, tá certo? É interessante falar que o botulismo intestinal está muito relacionado ao consumo de mel por crianças menores de 12 meses, tá certo? Então evitar dar mel para menores de 12 meses. Tá certo. E como é que são os sintomas do botulismo? Basicamente é uma paralisia e fraqueza muscular, causada pela toxina botulínica, mas que a gente vai caracterizar de duas formas. Progressiva, porque ela tende a piorar com o tempo, aprende a piorar com o maior contato com a toxina, e descendente, por quê? Porque ela inicia na face, com a queda de pálpebra e paralisia facial, e vai descendo pelo corpo. E o grande perigo dela é exatamente essa característica descendente, porque quando ela acomete a musculatura respiratória, classicamente o diafragma, isso causa uma parada respiratória no paciente, então o paciente não consegue respirar sozinho, que é a principal causa de morte nessa doença. Outros sintomas seriam cólica, náusea e vômitos, além de visão dupla. Aqui é só para ilustrar a queda de pálpebra, dá para perceber que o jovem não consegue manter o olho totalmente aberto. E como é que a gente vai tratar? Basicamente, nas primeiras 72 horas a gente vai buscar fazer uma imunização passiva com o soro antitoxina. Então a gente vai dar os anticorpos contra a toxina botulínica para evitar a piora da doença. É importante falar que esse soro ele não vai reverter a paralisia já causada, mas ele vai impedir a progressão e a descendência dessa paralisia, tá certo?
Tratamento exposto também é importante, mas além disso, quando a toxina botulínica já chega na musculatura respiratória, no diafragma, o paciente precisa de assistência respiratória. O que é isso? Ele precisa de ventilação mecânica. Então, na unidade de terapia intensiva, o paciente vai ser entubado e uma máquina vai respirar por ele, já que ele não consegue fazer sozinho, certo? E como é que a gente vai prevenir o botulismo? Basicamente, acho que muitos de vocês já sabem, o botulismo está muito ligado a alimentos enlatados, tá certo? Principalmente alimentos enlatados que estejam estufados, amassados ou mal cheirosos. Esses três são sinais de que há algum tipo de proliferação bacteriana dentro daquela lata, tá certo? Então, sempre descartar ou não comprar as latas que estejam com essas características. A gente também pode manter protocolos de higiene para conservas caseiras, porque apesar dos enlatados industrializados serem famosos pelo botulismo, as conservas caseiras estão muito mais relacionadas ao botulismo, porque nem sempre os indivíduos fazem com o protocolo de higiene correto. Então, às vezes, essa conserva pode ser contaminada e causar a proliferação do Clostridium, consequentemente a produção de toxina botulínica. E uma coisa que também é importante, o terceiro ponto, é que a fervura, apesar da fervura destruir a toxina botulínica, ela não consegue matar o esporo bacteriano. Então, mesmo que você ferva esse alimento de conserva, esse alimento enlatado, você está realmente destruindo a toxina, mas você não está se livrando do esporo. Então, você ainda está correndo algum tipo de risco. Quarto ponto seria não conservar alimentos a uma temperatura acima de 15 graus, sempre conservar alimentos abaixo disso, e certificar que o estabelecimento ou vendedor que preparou esse alimento siga as normas adequadas de higiene, tá certo? Então, aqui essa parte final de aplicações médicas é só para lembrar vocês que uma doença ou uma toxina, como a toxina botulínica, apesar dela causar mal, ela também pode ser usada para o bem. E a gente usa isso, por exemplo, em procedimentos estéticos, o famoso Botox para a prevenção de rugas e marcas de expressão. E como é que isso funciona? A gente não falou que a toxina botulínica causa uma paralisia muscular flácida? É exatamente isso. Você coloca o Botox para impedir que o seu músculo contraia e faça rugas. Outra forma de aplicação médica seria para o tratamento de hiperidrose. Mas, João, o que é hiperidrose? É aquela pessoa que tem uma sudorese muito grande, principalmente nas mãos e nos pés. Sudorese excessiva, que é muito desconfortável para esses pacientes. Então, no tratamento, o médico faz injeção de toxina botulínica em alguns pontos do corpo que impedem essa sudorese excessiva, tá certo? Então, galera, era isso que eu queria falar para vocês sobre botulismo. Então, deixa aí seu like, se inscreve no canal e qualquer crítica, qualquer sugestão que vocês tenham pra gente, fala aí no comentário que a gente vai estar olhando, tá certo? Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é @led.fc, e a gente posta muito conteúdo legal lá, tá certo também? Valeu, galera!